Então, boa tarde a todos e todas. Não é com prazer aqui que o Sinusp recebe, não é, a Carla Camurati, diretora de Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, filme que vocês acabaram de assistir, e da Bianca, que é da produtora Gávea Produtora Filmes, que também vai conversar conosco. Eu queria fazer uma breve apresentação da Carla Camurati, falar muito pouco sobre o filme, não é assim. O filme ele teve, quando da estreia, um papel muito importante, dentre outras questões, pelo fato de promover o reencontro, não é, do cinema brasileiro com seu público. Só para que vocês tenham uma ideia, em 90, quando assume o governo Fernando Collor de Mello, ele acaba com a Embrafilme e acaba com todos os mecanismos eventuais, enfim, de produção e de apoio à realização. Então, houve um período de 90, 92, 93 que praticamente não se produziu, não se exibiu, filmes brasileiros, e com Lamarck em 93 e outros filmes, o Quatrilho principalmente, o Carlota Joaquina, nós tivemos esse momento de reencontro que depois ficou conhecido como chamado cinema da retomada, justamente porque, enfim, o cinema brasileiro sobreviveu, não é, a mais uma dessas crises, que eu espero que tenha sido uma das últimas, né? E então a Carla Camurati, ela é diretora, não é? Mas ela também, para quem eventualmente não a conhece, é atriz, roteirista e também gestora cultural, não é? Ela presidiu o Teatro Municipal do Rio de Janeiro de 2007 a 2014. Isso se relaciona com um filme que ela realizou logo após o Carlota Joaquina, que é La Serva Padrona, que é baseado em uma ópera. A partir dessa experiência, ela realizou a direção, né? Foi diretora de várias óperas entre esse período, né? La Serva Padrona, e o momento em que ela assume a presidência do Teatro Municipal. Dentre as montagens que ela dirigiu, Madame Butterfly, do Puccini, O Barbeiro de Sevilha, do Rossini, dentre outras. O filme Carlota é o primeiro longa-metragem dela. Ela antes realizou 2 curtas, A Mulher Fatal Encontra o Homem Ideal, de 1987, Bastidores, de 1990. Além de Serva Padrona, ela vai realizar Copacabana, em 2001, e Mavap, O Retorno, que foi um filme feito a partir de uma peça de enorme sucesso, né? Protagonizada pelo Marco Nanini, que aqui está com vocês, e o Neila Torraca. E o último filme dela, recente, é Oito Presidentes, um Juramento, a história de um tempo presente. Ela também foi atriz, né? Acho que tem assim, obviamente são momentos ininterruptos, né, na sua trajetória, mas tem momentos meio que agrupados, né? E ela fez diversos filmes, participou de diversas telenovelas. Eu vou aqui falar de alguns filmes que certamente vocês conhecem. O Olho Mágico do Amor, Onda Nova reestreou agora também, numa restauração digital. Cidade Oculta, La Marca, como eu mencionei, e Eternamente Pagu, em que ela interpreta a personagem título. Obviamente teria muito mais coisa para dizer, mas enfim, é só uma breve apresentação. Então eu vou passar, convidar, enfim, tanto a Carla quanto a Bianca a se sentarem aqui. Elas, obviamente, podem falar alguma coisa, se desejarem, mas a ideia é ouvi-las, tá bom? Então, muito obrigado. Passo a palavra a você. Olá, olá, boa tarde, prazer enorme estar aqui. A Bianca é minha parceira. Eu convidei ela para fazer o filme na época, 30 anos atrás, e nós fizemos o filme juntas e depois distribuímos. Eu convidei ela para distribuir comigo, porque eu achava que eu precisava realmente de um braço direito e esquerdo que me ajudasse nessa epopeia que é distribuir no Brasil, um país tão grande feito o nosso. Mas, como vocês acabaram de assistir o filme, a gente queria saber o que vocês gostariam de saber.
o que vocês querem perguntar, o que a gente pode responder para vocês. Porque a gente tem 30 anos de história desse filme, né? Que vão histórias das mais variadas, desde filmagem. Mas o legal era saber se vocês têm alguma coisa que vocês queiram saber. Oi, Carlos, Bianca, eu sou Diego. Queria fazer 2 perguntas, assim. Eu já tinha visto o filme quando ele relançou e vi de novo. E eu queria perguntar, no momento que vocês fizeram esse filme, assim, qual era o cinema brasileiro referencial para vocês, assim, porque o filme acabou virando essa referência da retomada, etc. E tal, mas uma coisa que, para mim, pessoalmente, grita muito nele é como ele... Logicamente, vocês na época não estavam pensando nisso, mas eu acho que o filme difere muito do que foi feito depois da retomada, porque ele é esse filme histórico, mas ele tem essa coisa teatral muito com o cinema, assim, né? Mas essa coisa facsesca, né? O filme, né? Assim, essa coisa de como ele usa esse aspecto muito elegante, sabe, dessa reprodução da época, né, com os recursos que vocês tinham, assim, mas também com esse aspecto muito de farsa também, né, do escracho, assim, daqueles ambientes, assim, né, eu acho que foi muito bonito, assim, impressionante, assim, sabe, a fotografia do filme do Bruno Silveira, assim, muito me impressiona. Eu acho que os outros, depois foram feitos filmes históricos no cinema brasileiro, da retomada, né, são filmes mais seriões, assim, né, vão para outro lado, assim, né, já são filmes mais que vão para outro lado, né? Esse filme eu acho que vai para outro lugar de construir esse aspecto de colocar você naquele espaço, mas tem uma certa fantasia em como ele mostra isso, assim, a fantasia do visual mesmo, né? De como aquele visual se mostra uma coisa que privilegia um lado artificial para construir aquele lugar todo, assim, né? Para mostrar essa farsa daqueles colonizadores, né? Dessas pessoas, tal. Que você é uma pessoa que vem do cinema brasileiro desde muito tempo, né? Eu vi o Onda Nova restaurado também, né? Que é um filme que tem essa anarquia, né? Tem esse calor das cores, né? O filme tem esse dourado. Eu queria saber se tem uma conexão, o cinema brasileiro que você pensou quando estava fazendo o filme, o cinema em geral, né? E o que está colocado nesse filme, assim, né? E queria perguntar se você pensa em voltar para o cinema, fazer um novo longa, assim, né? Que acho que já estou fazendo há algum tempo. Incrível, incrível. Vou saber. Não parei hora nenhuma. Sensacional, sensacional. Só parei de trabalhar como atriz. Deixa eu já te responder. Por favor. Hora nenhuma eu pensei numa referência a não ser a própria fantasia que existe na cabeça da menina que está escutando a história. Esse é o desenho, a linguagem do filme. Era a única maneira que a gente teria de fazer esse filme, era exatamente tendo a liberdade absoluta de não precisar seguir ipsis literis o que seria um filme de época. E a única maneira era ter uma maneira de escapar do realismo. Então, o que eu fiz? Por isso tem um narrador. Essa história, eu queria que essa história fosse contada de fora do Brasil. Eu não queria que um personagem brasileiro contasse para sua netinha. Eu queria um olhar estrangeiro sobre o Brasil, por diversos motivos, até para nos ver melhor, até para que a gente escute melhor determinadas coisas a nosso respeito. Então, era muito importante para mim esse olhar de fora, chegando no Brasil, nesse país estranho, rico, abundante, misturado, né, com estranhezas e com coisas maravilhosas. Eu queria esse olhar de fora. Então, por isso. E na realidade, foi o primeiro filme de todo mundo, o primeiro filme da Bianca, meu primeiro filme, primeiro longa do Breno como diretor de fotografia, da Emília e do Tadeu tinham feito um filme antes, mas era o segundo. Então, era um bando de gente que estava fazendo pela primeira vez um longa-metragem. E foi lindo, porque a gente filmou 5 semanas ao longo de 8 meses. E a gente só tinha dinheiro para filmar uma semana. Toda vez que a gente fazia, a gente se organizava, filmava uma semana, depois refazia tudo, quer dizer, pegava... Primeiro filme sustentável. Tudo que saía de continuidade entrava para ser reciclado para as sequências novas. Então, um dia, talvez, daqui a alguns anos, eu faça uma coisa do filme mostrando, ó, isso daqui virou aquilo, isso daqui virou aquilo, que são coisas que quem assiste não vê, mas que a gente que sabe vê o tempo inteiro, porque a gente conseguiu fazer dessa maneira. E parece um filme muito rico, né? Assim, parece um filme rico, ele é muito rico de criatividade, não
não de dinheiro, porque todas as coisas utilizadas, então, tem desde peruca de palha, de bombril, e tudo parece ouro, né? Na verdade, né, é areia com color gin, mas parece ouro. E essa liberdade que a Carla está falando fez com que o filme ficasse muito atual. É um filme que, daqui a 30 anos, ele vai continuar atual, porque fala da nossa história. E ele fez um enorme sucesso porque as pessoas se viram na tela, né? As pessoas se identificaram com o filme. E, até hoje, em todas as escolas, hoje a gente faz projeto escola, o filme é visto nas escolas. Nesses 30 anos, o filme nunca deixou de ser visto. E aí, quando a gente pensou em relançar, foi exatamente quando a gente viu, olha, vamos fazer 30 anos da retomada, vamos refazer, remasterizar o filme, refazer o som e tal, para ter mais qualidade. E aí a surpresa foi que eu sempre achei o filme muito bom, mas, enfim, eu comecei a achar melhor ainda, porque o filme virou um clássico. Em qualquer momento da história, é um filme que não envelhece. E é um filme também que tem muita liberdade. A Carla não só deu uma liberdade criativa para quem trabalhava na direção de arte e tal, mas também para o público. Não tem nada que, não, isso não pode. Então, 30 anos atrás, era um filme assim que botou mais de 1 milhão, por isso que é a retomada, né? Porque o público voltou à sala de cinema. A gente estava com 0 de produção depois do Collor. A gente fez o filme com poucos recursos. O orçamento do filme foi $500 mil na época, né? Que o dólar era 1 para 1. Então, foram R$500 mil o orçamento do filme, mas tivemos 98 apoios, e todo mundo querendo trabalhar, querendo fazer o melhor. Esse elenco maravilhoso, Nanine, Marieta, todo mundo assim muito afim de contar essa história. Olá, eu sou o Rafael. Eu tenho 2 perguntas, uma bem do comecinho de como é que você começa a pensar esse filme, e uma bem do final. Eu queria perguntar a primeira coisa de onde é que veio a ideia de falar sobre a Carlota, porque vocês tratam sobre tantos personagens e tudo mais, e até pensando um pouco como a gente aprende na história, na escola, normalmente a Carlota é aquela frasezinha dela, tipo, ela não quis levar nem o pó desse país. Então, tipo, eu queria muito entender o que teve nessa personagem que deu para vocês vontade de fazer um filme com foco nela. E a outra pergunta, indo para outro universo, eu amo que é um filme que não tem medo de falar mal. Não falar mal, mas, tipo, sacanear com Portugal, sacanear com Espanha, sacanear com Europa. E aí acabou o filme, a gente conversando aqui, a gente com uma dúvida assim, como é que Portugal recebeu isso? Como é que o público português recebeu isso? Se foi, tipo, levaram na piada assim, ele realmente era um cara que não estava pronto para ser rei, virou rei, ou se foi uma coisa meio... Vamos fingir que Não. Vamos lá. Como é que eu decidi fazer esse filme? Eu queria que meu primeiro longa fosse sobre a história do Brasil. Isso já era uma coisa certa dentro de mim. Eu adoro história. Eu acho que história faz a gente viver melhor. Você conhecer a história, né, conhecer o passado do seu país, faz você ter um presente melhor e planejar melhor o seu futuro. Porque quem não sabe história acha que está sempre inventando o ovo, sabe? Que aquilo está acontecendo pela primeira vez. E histórias são movimentos cíclicos, é como se fosse uma grande espiral que, de alguma maneira, se repete de outro jeito. E eu achava que eu ia fazer um filme sobre o descobrimento do Brasil. Quando eu comecei a ler, eu achei que eu não tinha dramaturgia o suficiente para o que eu queria. E aí eu comecei a repassar a história do Brasil, lendo. E eu ia muito a sebo. Eu sou viciada em sebo, mas, na época, então, viciadésimo. Meu programa de sábado e domingo era ficar enfiada onde eu tivesse, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, dentro de um sebo. Até que um dia eu achei um livro chamado O Trono do Amazonas, de uma autora chamada Betita Haden, que é maravilhoso e que conta exatamente esse período da história. E ela conta muito bem, e é muito engraçado, e é muito bom, e, ao mesmo tempo, é de uma estranheza para a gente, quando lê pela primeira vez,
que eu ria sozinha dentro de casa. Eu estava lendo, de vez em quando eu tinha acesso de riso, que eu falava, cara, inacreditável. E aí comecei a fazer o filme, aí falei, não, é aqui que eu vou na Carlota. Sem falar que tinha uma brincadeira, né? Porque eu sou Carla, então, quando eu era pequena, tinha assim, lá vem a Carlota, lá vem a Carlota. Mas não era isso, na realidade, me surpreendeu esse período da história. E começamos a fazer o filme, fizemos o filme pronto, respondendo sobre o final, como Portugal recebeu o filme. Estou eu na Inglaterra, Lépida e Fagueira, mostrando para o nosso embaixador o filme pela primeira vez. Chego na embaixada brasileira, o embaixador vem me receber, sorridente, e fala assim, convidei um embaixador de Portugal. Gente, eu achei que eu ia morrer. Eu falei, o senhor não fez isso? Ele falou, fiz? Ele está chegando. Eu falei, por que o senhor não me perguntou isso? Aí o embaixador ficou nervosíssimo. Por quê? Eu falei, porque ele é de Portugal, o filme não é necessariamente simpático a Portugal, embaixador. O senhor podia... Ele falou, e agora o que nós vamos fazer? Eu falei, não vamos fazer nada. Vamos receber o embaixador sorridente, vamos assistir o filme. Aquela cena, então, do jantar, que é uma sequência de puns, arrotos, né? Aquilo eu queria me matar, de estar sentada do lado do... Aí acabou a sessão, o embaixador, claro, não é à toa que é embaixador, foi gentilíssimo, agradeceu o convite do filme, se retirou. Eu e o embaixador brasileiro, as gargalhadas, sobre que situação surreal, entendeu? O filme passou em Portugal, não deu muita confusão, também não fez muita bilheteria. Onde ele foi melhor internacionalmente foi em Londres, que ele ficou 1 mês no Barbican, que foi muito bom. Ou seja, eles não gostaram muito. Porque primeiro eu queria que fosse falado em inglês, não queria que fosse a Inglaterra. Acho que a Escócia... Eu gosto de homem de saia, primeira coisa. Então, acho que existe alguma coisa muito interessante. Os escoceses sempre foram importantes para mim, de alguma maneira, dentro da memória. E o cara que fez o argumento comigo tinha nascido na Escócia. Então, eu, na realidade, quando fui escolher um país para ter esse olhar, eu achei que a Escócia era o melhor país para isso. Mas a Escócia, na verdade, é a Joatinga. A gente não foi para a Escócia. A gente filmou. Parece a Escócia, mas não é a Escócia, né? A Carla fez um trabalho muito interessante com a Emília e o Tadeu, de direção de arte, que foi com as cores, né? Então, a parte de Portugal, branco, cinza e tal, aí a Espanha com os vermelhos, terrosos, e depois o Brasil, muitas cores e tal. E eu acho que esse desenho que eles fizeram na direção de arte deu essa riqueza para o filme. Então, não tem nada no filme improvisado. É tudo absolutamente marcado. Se vocês verem, a gente tem a Carla pensou o filme, cada cena, cada enquadramento, é tudo desenhado, não tem nada dizendo, vamos ver aí como é que dá. Não tem isso. É um desenho que já estava tudo na cabeça dela e ela fez o filme exatamente como ela pensou e a gente conseguiu fazer. Tem um storyboard do filme, por isso que eu desenhei o filme antes, porque, na realidade, eu não queria... A gente precisava ter agilidade. Então, entrar no set, o set tinha que ser rápido, porque a gente não tinha como, né, encher linguiça nesse filme. O nosso dinheiro era muito curto. Então, a gente tinha que ter essa... Sabe, entrar para filmar era 1 semana... E a gente chegava super preparado. E foi lindo, uma coisa que eu esqueci de dizer, a gente não perdeu ninguém da equipe, apesar de ter sido uma filmagem esfacelada dessa maneira, o que torna muito difícil, né? Porque a gente saía avisando. Olha, daqui a 2 semanas a gente vai filmar 1 semana.
vê se você consegue liberação aí na televisão. E aí todos conseguiam, Nanine, Marieta, todo o elenco, a equipe. Era incrível, era assim, todo mundo muito comprometido com o filme. Isso foi lindo na nossa história, porque a gente filmava muito feliz, apesar de todas as dificuldades, era tudo muito redondo, porque era isso, se esperou, né, mais de um mês para conseguir fazer a segunda semana, porque aí eu levava, né, o que a gente tinha filmado, aí a gente conseguia mais um dinheiro. Aí filmava mais uma semana. Então, isso foi um processo que, por um lado, foi doloroso, por outro lado, sedimentou o filme muito bem, porque por isso, porque a equipe ficou junta durante muito tempo, todo mundo sabia o que a gente tinha para fazer, era todo mundo fechado com o filme, a gente nunca... Nanine e Marieta, a gente não tinha dinheiro. Eu acho que eu devo ser meio transparente, então, quando eu ficava nervosa, que há muito tempo eu não pagava ou a segunda ou a terceira parcela do que havia sido acordado, eu olhava e falava, Marieta, acho que só do meu tom de voz, ela olhava para mim e falava assim, pelo amor de Deus, você não vai vir falar de dinheiro comigo, né? Eu estou chegando aqui agora, eu tenho que me maquiar. Então, eram todos muito solidários com o filme. Foi uma experiência linda de vida. Então você pergunta. Só enquanto pergunta, eu queria saber de vocês como foi esse processo de restauração. Se houve complicação ou não, porque para o público em geral mais novo, quando você falou em 35, é um outro universo, não é? Do ponto de vista da filmagem. A gente sabe que tem filmes que nem o Garota de Ipanema do Risman, que é dos anos 60, encontraram o negativo nos Estados Unidos, né? Enfim. E eu queria saber como é que foi esse processo de restauro do filme, se os materiais estavam ok, enfim. E eu queria saber de você, Carla, como é que foi esse processo, rapidinho também, de passagem do curta para o longa, porque, sendo mulher, né, na história do cinema, essa trajetória não é tão comum assim, né? Você trabalhou com a Norma Bengel, não é? Atrizes, diretoras, né? Enfim. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, como foi esse salto que não é tão comum como a gente pode imaginar na história do cinema brasileiro. Rapidinho. Bom, eu não tive nenhum... Para mim, foi natural, foi um caminho seguir em frente, entendeu? Do meu curta para o longa. Na realidade, eu demorei um tempo, porque, como eu comecei a escrever o roteiro sozinha, depois eu convidei a Melanie para escrever comigo, e eu comecei a escrever o roteiro. A gente tem o roteiro do Carlota escrito à mão, porque eu escrevi à mão, porque, na realidade, já tinha computador, mas eu, apesar de ter feito aqueles cursos de datilografia em algum momento da vida, com 14 anos, o computador me dava um bloqueio, que escrever com a mão era tão rápido que eu acompanhava o meu ritmo mental. Então, eu escrevi o roteiro praticamente... depois que a Melanie entrou, eu xeroquei o que eu já tinha escrito e a gente fez 2 encadernados bem grandes para escrever. Com relação agora a remasterização do filme, não, o Carlota estava com as cópias de exibição muito ruins, mas ele não estava com o negativo prejudicado, nem danificado, tampouco o som. A gente ganhou muito com o som, porque o som, na época, era mono, a gente não tinha dinheiro para fazer Dolby. E aí, o que eu fiz para enganar o ouvido do espectador foi o seguinte: eu fui lá e falei, ok, eu vou fazer várias camadas no mono. Por que é o Dolby a não ser uma série de prateleiras para o som? Dificulta a mixagem, porque, na realidade, você está em um único canal e você vai lá e coloca mais de 30 sons ali, ruído de sala, passarinho, som ambiente, música. Então, essa equalização é muito difícil. Mas o som, quando você assistia na época, hoje foi remasterizado, está em outro nível, te enganava. Você achava que era Dolby, e, na realidade, ele não era. Ele era um mono. O próprio Luiz Severiano, quando pediu a cópia para ver,
ele me ligou no dia seguinte para perguntar se era mono, se era Dolby, porque ele achou que o projetor da casa dele estava com problema, porque não entrava o Dolby de jeito nenhum, mas ele achava que a sonoridade do filme era muito boa. Então, ele é um filme que foi feito dessa maneira artesanal, entendeu? Era tudo muito pensado e tudo muito artesanal. Oi. Não, só uma pergunta. Curiosidade rápida. Se você já pensou no Nanini e na Marieta quando você estava pensando na Carlota e no Dom João? Porque o filme tem vários méritos, né? Visuais, cênicos, narrativos, mas acho que o filme todo esse duelo entre os dois, né? E eles têm muito essa coisa da fábula, essa coisa da imaginação, né? E a escalação da Ludmilla Dyer também, que assim como ele estava fantástica no filme, assim, também. Não, Nanini e Marieta, sim, sempre quis que eles fizessem, entendeu? A Lud, que não, que a gente tinha uma outra atriz e que aí depois a gente saiu atrás, porque teve um dia que eu estava ensaiando com essa outra menina que ia fazer. E aí tem a cena do piniquinho, que é ela vendo o retrato de Dom João, sentando. Na hora que eu falei, ai, que ótimo, vamos ensaiar agora a cena do piniquinho. Tinha um pai sentado na mesa, eu estava no sofá com ela, sentada assim, eu só ouço uma voz que fala assim: minha filha no pinico, não. Eu falei, não é isso que o senhor está imaginando. Não, não, a mãe dela é uma maluca de ter deixado isso aqui, vamos embora. Eu falei, não, pelo amor de Deus, o senhor não entendeu, é um piniquinho real. Aí eu ri de mim, né? Porque eu falei, como você fala uma bobagem dessa? E assim foi ele embora, levou a menina. E aí a Bianca começou a procurar em todas as aulas e acabou achando a Ludmilla numa aula, né, de uma madre que dançava dança espanhola e dava aula para várias meninas no Imaculada da Conceição. Ela foi uma surpresa. Oi, meu nome é Gilson. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a Melanie, o trabalho com a Melanie. Roteiro, né? Que a gente sempre Melanie é genial, né? Ela é genial. A Melanie é genial. Ela A é genial. Melanie é Por isso que eu queria divertidíssima. te ouvir um pouquinho, porque eu estudei com ela, então queria ouvir um pouco da... Eu amo a Melanie. E a Melanie é muito engraçada, porque ela tem uma inteligência, um jeito de olhar para o mundo que é muito legal. Foi sempre muito divertido, entendeu? E ela ainda falava assim para mim: caramba, você ainda quer escrever? A gente vai escrever em inglês. Você já começou escrevendo em inglês, né? Você já mandou que eu ver? Eu falava, não mandei que eu vire nada. Quando a gente acabar de escrever, porque eu escrevo na melodia, Melanie, presta atenção. É melodia para mim em língua. Então, a gente vai escrever na melodia. Tudo errado, mas na melodia, é isso que você quer? Eu falei, exatamente. E assim fizemos, as duas, à mão. E foi um trabalho muito bom, muito divertido. Outra pergunta é, te ouvi, aliás, ouvi vocês duas, sobre o momento atual, né? As Netflix aí da vida, quer dizer, você está aí com outro projeto. Como é que você está vendo esse mercado do audiovisual e essa dificuldade, né, de reafirmar, de fato, um cinema nacional, né, nesse contexto de globalização digital? Na realidade, a gente tem uma agência reguladora que regula até a página 6. Ela parece regular mais os produtores e os diretores do que o próprio mercado. Ela age, às vezes, de uma maneira, no meu ponto de vista, às vezes quase antagônica assim, ao mercado. E eu acho que a gente conseguiu estabelecer aí esse PL que está andando por aí. Não é o ideal, mas é um pouco melhor do que a situação que a gente estava. Eu acho que o Brasil poderia aproveitar melhor o próprio audiovisual que ele produz. Então, eu acho que a gente tem uma série de problemas. Hoje, o cinema brasileiro está muito melhor, a gente está em outro espaço, a gente produz muito, a gente foi lá, Valtinho ganhou o Oscar, Kleber ganhou agora em Cannes, está tudo lindo. Agora, a gente precisa organizar a nossa legislação
melhor, privilegiando ao Brasil. E eu acho que, às vezes, a gente não faz isso. A gente fica, sabe, privilegiando, até por um complexo, talvez, de achar que, se a gente for muito duro, as pessoas vão nos abandonar. Eu não sei o que passa, mas eu sei que é muito difícil, às vezes. Eu acho que o momento não é não, Bibi? Bom, eu acho que estamos numa evolução. Obviamente, tem coisas muito boas, tecnologicamente, temos mais recurso, mas temos muito que avançar. Eu acho que precisa uma proteção maior para o nosso cinema, que é uma terra de ninguém, que os streaming chegam e se aboletam e fazem o que querem, e os produtores e realizadores viram quase empregados em troca de alguma migalha para produzir alguma coisa que minimamente se quer. Então, eu acho que a gente está num momento bem delicado e que eu acho que precisa a união de todo mundo para que a gente tenha melhores condições de trabalho, porque a gente tem muita criatividade, a gente tem uma produção maravilhosa, que nem sempre consegue sair do Brasil, a gente consegue mostrar pouco o que a gente tem, a gente consome muito cinema de fora. Acho que já está um pouco mudando, acho que caiu um pouco essa coisa, cinema nacional não é bom, já teve uma época de muito preconceito. Acho que a Carlota também ajudou muito a levar as pessoas de volta para as salas de cinema e ver que, olha, cinema brasileiro não é chato, não é ruim, não é, enfim. Eu acho que tem muitas coisas boas acontecendo, mas é um momento que a gente tem que realmente se unir para melhorar as condições de trabalho, que estão muito difíceis. Uma coisa, por exemplo, os filmes, quando lançam no cinema, já tem um contrato que 3 meses depois está no streaming. Quem é que vai pagar um dinheiro numa sala, né, para ver um filme no cinema, se já sabe que daqui a 3 meses? Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que e as pessoas acabam assinando esses contratos porque precisa de dinheiro para produzir, para terminar, finalizar, pagar direitos, enfim. Então, a gente ainda, a Ancine também concordo com a Carla, que regula mais quem faz do que... Exatamente. Por exemplo, hoje a gente tem o filme numa plataforma de streaming, você não sabe quantas vezes passou seu filme. Isso a gente sabe quantos bilhetes vendeu no cinema. Agora, quantas vezes a plataforma passa seu filme, quanto de público assistiu, a gente não tem essa informação. Então, são coisas que a Ancine deveria estar do lado de quem produz, até para a gente ter esse parâmetro. Olha, se as plataformas estão pagando tanto para os nossos filmes e estão arrecadando tanto, então quer dizer que eles estão ganhando muito dinheiro às nossas custas, né? Então, acho que tem que equilibrar essa balança. Sobre isso. Vamos sortear as coisas que a gente trouxe para vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Queria mais alguma coisa? Não. Então, vamos lá.